boa tarde. Vamos iniciar nossa videoaula de hoje com o tema da arte da pré-história no Brasil, pinturas rupestres. Já iniciamos o estudo da história da arte, estamos no tema arte da pré-história e nós vamos então procurar nesta segunda aula, parte 1, trabalhar com as pinturas rupestres. E o que é que nós vamos estudar propriamente dito? Vamos conceituar pinturas e inscrições rupestres, identificar lugares com pintura e inscrições rupestres no Nordeste e exemplificar com algumas imagens estes lugares. É importante destacar que nós vamos nos dedicar apenas a alguns desses lugares. Não dá para a gente destacar todos do Nordeste brasileiro, já que existe uma grande infinidade. Vamos lá? Conceitos iniciais agora. Dentro dos conceitos iniciais, nós vamos ter pinturas e inscrições rupestres. São as pinturas, desenhos e inscrições feitas pelos seres humanos da pré-história em paredões externos de formações rochosas, como no interior de cavernas. No Brasil, há predominância da produção feita em áreas externas, como na Serra da Capivara. Em outras partes do mundo, como na França, na Espanha, respectivamente nas cavernas de Lascaux e Altamira, são pinturas internas. No Brasil, predomina então as externas. Vamos destacar 3 lugares no Nordeste com pinturas e inscrições rupestres, a saber, Parque Nacional do Serra da Capivara, Parque Nacional de Sete Cidades, os 2 no Piauí, e Lajedo de Soledad, na Chapada do Rio Grande do Norte. E vamos dar exemplos, como demonstrado na figura ao lado, de pinturas rupestres nesses 3 lugares. Vamos lá? Primeiro vamos conhecer o Museu do Homem Americano, ou melhor, dar uma ideia do Museu do Homem Americano, tendo em vista que esse espaço é utilizado para mostrar aquilo que foi encontrado, aquilo que foi identificado, catalogado em termos de aspectos paleontológicos e também arqueológicos na região da Serra da Capivara e de áreas próximas também da região. Um dos melhores exemplos é o que você tem em destaque na primeira figura, que é o crânio do agrupamento humano denominado Zuzu, de aproximadamente 10 mil anos, entre 9 e 10 mil anos em relação ao tempo presente. Outros vestígios vão estar presentes no museu, como por exemplo urnas funerárias, ossadas e outros exemplos de acervo da paleontologia, inclusive nos laboratórios de pesquisa do museu e da Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco, Unifaf. Tá? Na segunda figura, nós vamos ter alguns dos produtos da que a gente chama da escultura sendo destacados. Primeiro destaque, você vai ver uma ponta de um machado. Né? Na imagem, o nosso coadjuvante, né? Só fazendo aqui uma brincadeira, mas dizendo assim, que essas figuras, todas as fotos na verdade foram feitas por mim e algumas ilustrações lá da frente, né, foram obtidas, como a primeira ilustração do slide passado, como a gente vai ter lá no final, foram retiradas de um site, o Pixabay, se eu não me engano, que são livres, né, são free as imagens. Então, bem, aqui você tem 2 pontas de machado de pedra polida, mas na mesa, como está sendo indicado pela seta, você vai encontrar outras pontas de machados, de lanças, feitas a partir de seixos, né? Pequenas lascas de formações rochosas. E que os homens utilizavam primeiro os lascados, né? Primeiro aqueles bem rústicos, o nome paleolítico, pedra lascada, e depois pedra polida, paleoneolítico. E na última imagem, uma
ponteira, né, uma ponteira que na verdade é um projétil que seria a ponta de uma flecha ou de uma lança utilizada naquele período. Mais informações, entrar no site do Museu Doma-Americano. Parque Nacional do Cerro da Capivara. Nós vamos ter aí algumas das principais demonstrações das pinturas rupestres e inscrições. Pinturas, elas podem ter temas os mais variados, animais, seres humanos, como também vão ter desenhos não figurativos, ou seja, simples formas geométricas, linhas, retas, traços. Aqui nós vamos ter na primeira figura a imagem de um veado, na segunda que seria uma siriema, na terceira uma espécie em destaque, um animal selvagem, poderia ser um poderia ser uma onça, um gato do mato, aí não tem uma definição bem do que seria. E no quarto destaque, aí uma figura humana. Na próxima imagem, nós temos no primeiro destaque, apontado pela seta agora, uma formação humana, aqueles que praticando acrobacia. No segundo destaque, aí nós temos aí um lagarto. Okay? Próximo slide, aqui nós vamos ter, ainda a Serra da Capivara, outras demonstrações. Primeiro destaque, o beijo, assim como é denominada essa imagem, uma das mais importantes e badaladas da Serra da Capivara. Nós temos, num outro destaque, aí sim, uma outra forma de desenho humano. Outro destaque para esses conjuntos de traços, que poderia ser uma cerca, ou poderia ser também outra forma mínima, né, de representações não figurativas, como nós temos aqui embaixo, até contagem. Quarto destaque, aí nós temos uma cena de caça. E o quinto destaque, nós vamos ter principalmente aqui este veado, que representa este animal, que representa a figura símbolo do Parque da Serra da Capivara. Mais informações você pode obter no site do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Parque Nacional de Sete Cidades é um outro slide que nós vamos aqui abordar, um outro parque nacional importantíssimo. Na primeira figura, nós vamos ter destaque para a representação do pássaro trovão, ou chamado de Thunderbird, tá? Que é uma representação que aparece na Serra da Capivara, Sete Cidades e também a Lajeado de Soledad. Vamos ter aqui representação também de pequenos animais, segundo destaque, de símbolos, como nós já mencionamos. Na segunda imagem, vamos ter aqui um destaque para as mãos sombreadas, tá? Quando você está vendo a primeira seta. Aqui esse segundo destaque da segunda foto parece-me uma espécie de escudo, tá? Assim dizem os condutores de lá, os pesquisadores. E vamos ter também destaque novamente para aqueles traços e alguns símbolos que talvez não tenham nenhuma representatividade ou que só aqueles homens saberiam. Neste slide, nós temos mais destaques do Parque Nacional de Sete Cidades. Primeiro destaque, figura humana, segurando na mão algo parecido com um galho incendiado, com fogo. Um outro destaque é a outra mão sombreada. Se você reparar, você vai contar 6 dedos. Nós vamos ter aí mais destaque para símbolos, o terceiro destaque. E vamos encontrar também nessa figura outros elementos, símbolos, representações humanas. Okay? E aí, para mais informações, entrar no site de ICMBio, Parque Nacional de Sete Cidades. Lajeado de Soledad foi encontrado já tem um bom tempo e na região da Chapada da Apodi, próximo do município de Apodi, ali no Rio Grande do Norte, a uma pouca distância ali da cidade de Mossoró.
No primeiro destaque você tem uma figura que aí vai estar representando, essa primeira figura, você vai ter o que é propriamente dito o lajedo, toda essa formação onde essa formação rochosa de calcário, ela foi esculpida pelas águas de chuva, e aqui você vê esse caminho, né, esse leito natural aqui quando chove muito, você tem rio passando por aqui e consequentemente modelando a cada ano o espaço. É claro que você levou centenas, milhares de anos para ter essa formação. E nessas brechazinhas, nesses espaços internos, né, nesses paredões desse pequeno cânion, nós vamos encontrar então, como está na segunda figura, mais pinturas e inscrições rupestres, com temas que vão desde as mãos sombreadas, como a gente aqui começa a indicar, tá, a símbolos, figuras de animais, símbolos que também, assim como já foi dito, não tem assim um certo significado específico, como esse símbolo, né, que está em destaque na terceira figura. Mais destaque para os símbolos geométricos, né, pontos, pontilhados, sem assim uma explicação inicial direta do que representaria. E na segunda figura, aí nós vamos ter duas imagens, uma que está sendo destacada, né, parece, pelas setas, né, no caso, o Thunderbird, ou seja, o pássaro trovão, mas há também quem fale que são representações de aves da época, como araras. Também tem nessa figura uma mão sombreada, que eu acho que você já conseguiu identificar. E esse segundo destaque, na segunda figura, seria talvez aí uma centopeia ou alguma outra representatividade, algum outro animal ou bicho, inseto que eles quisessem passar naquele período. Mais informações sobre Lajedo de Soledad você vai encontrar no site lajedosoledad.org.br. Lembrando que a fundação do Lajedo de Soledad é a responsável pela manutenção, pela visitação, treinamento dos condutores, inclusive do espaço, do sítio, do espaço de pesquisa e visitação, museu, né, de Lajedo de Soledad, no município de Apodi. Bem, antes de nós encerrarmos, então é bom a gente não esquecer. Então, para lembrar, propriamente dito, é importante que você pesquise, né, que você vá ao seu computador, que você vá aos livros, quem sabe, tiver acesso. É claro que nesse momento de pandemia, se você não tiver uns livros em casa, então vamos para o computador, o São Google, como o pessoal diz, né, que vai te ajudar a visitar esses parques virtualmente e conhecer mais sobre esses lugares. Então, para lembrar, nós queremos que você faça um comentário do que você entendeu sobre pinturas e inscrições rupestres. Esse comentário você vai redigir e vai postar lá na parte de atividades no Google Sala de Aula, ok? Indique os lugares que destacamos com forte quantidade de pinturas e inscrições rupestres no Nordeste. Uma outra tarefinha, né, que também é só rever os slides da nossa videoaula e pesquise sobre a relevância dos achados na região da Serra da Capivara, no sul do Piauí, para o conhecimento da pré-história do Brasil. Veja, pesquisa sobre a relevância dos achados na região da Serra da Capivara, no sul do Piauí, para o conhecimento da pré-história do Brasil e consequente estudo da arte do período. Então, é muito importante que você dê uma conferida aí, tá, nesse material, para que a coisa possa realmente fluir, tá certo? De antemão, muitíssimo obrigado a todos e até a nosso próximo encontro, nossa próxima aula.